7h30, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais e internacionais. Eu só tenho um arrependimento em relação ao rádio, foi ter descoberto tão tardiamente. E eu fui um pouco de má vontade porque me impunha novamente uma rotina de ter que acordar cedíssimo. O despertador toca às 5 da manhã. Às 5:01 eu digo, que o pariu. Eu não sou no ar diferente do que eu sou na vida. O que me der vontade de falar, eu falo. Olha, minha gente, eu parei de trabalhar porque eu fui fazer uma cirurgia de hemorroida. As pessoas ficaram rindo. Como se o não tivesse relevância, entendeu? Se você disser, fui fazer um transplante, o que você faria? Boechat infartou. O Boechat operou hemorroida. Ô Boechat, você foi preso? Digo, fui. O guarda veio, eu fiquei sentado no banco do motorista e ele disse assim, habilitação. Eu disse, seu guarda, eu não tenho não. Esse carro é seu? Não, é da minha comadre. Aí ele disse, como é que chama a sua comadre? Aí eu disse, a Maitê Proença. Aí ele disse, a atriz? Eu disse, é a atriz. Aí ele chamou outro guarda, mandou eu repetir a história. Aí ele disse assim, e quem é esse cara que é dono do carro aqui no documento? Era o pai da Maitê, que eu não sabia nem o nome. Aí ele me prendeu, eu fui preso. E era secretário de Estado. Quer saber? Eu dou toda a razão ao guarda, eu também me prenderia. Eu chego aqui de manhã e falo de improviso. Muitas vezes a musiquinha que precede a minha entrada tá tocando e eu não tenho ideia de como vou articular meu discurso. Sai espontaneamente, vai. O Barão, já falei aqui, fui ontem ver o show do Roberto Carlos, mas eu tô dizendo que ele agora curte um pouco, ele mesmo brinca um pouco com as manias dele, né, com os toques dele. E ele disse, e o Negro Gato também, negócio de... o interessante... Peraí, a Verusca, deve ser alguma coisa que eu falei errado, quer ver? Oi, meu amor. Ela tá dizendo que ele cantou o Negro Gato, sim, foi a hora que eu fui ao banheiro. É como se eu me sentisse ali dentro exatamente como eu me sinto batendo papo com amigo. Por alguma razão, ou talvez por essa, as pessoas se identificaram com essa convivência, se sentem íntimos. E essa intimidade é real. Tocou meu celular, o 982446611, eu fico atendendo aqui, tá daí atendi. Alô, Boechat! Ei, oi, pronto! É o Mário Boechat. Eu sou filho da Leonor, que você comia lá na pensão de Toldo Azul. Eu digo, o quê, meu amigo? Como assim? O que é isso? Band tem muitos jornalistas, como a senhora sabe, na televisão também. Mas pra mim só tem um âncora. Qual que a senhora acha mais bonito? Você. O que mais me gratifica é quando eu encontro as pessoas na rua e elas dizem, pô, Boechat, você falou o que eu gostaria de ter falado. Você fala o que a gente não pode falar. Eu estou absolutamente, cada vez mais convencido de que a classe política brasileira não é composta por seres humanos. Porque seres humanos normais não fazem o que esses caras fazem. Então tem que ligar para a autoridade da área, que eu não sei quem é. Dizer, vem cá, você não vai trabalhar não, cara? Olha o braço do Cristo, o braço direito do Cristo. Eu estou aqui, ó. E quando a gente chega num lugar como esse aqui, é que a gente vê a beleza que nós temos, o privilégio que nós temos num mundo tão conflagrado, tão complicado, tão difícil, com tanta miséria, com tanta dor. Parte dessa miséria, dessa dor nos pertence, está aqui entre nós, mas nós temos que fazer jus à beleza que a natureza nos deu. A sorte que tivemos de estar num país abençoado. Vamos torcer para que o Brasil melhore. Tenho certeza que, inspirados pelo que estamos vendo daqui, vamos conseguir esse sucesso mais dia, menos dia. Tomara que seja breve, minha gente. Um abraço a todos. Vamos nessa, seu Barão. Toca o barco. A vida nunca tem fim. Não tem fim. Querido Boechat, a gente segue tocando barquinho aqui ao lado dos nossos queridos ouvintes todos os dias, os ouvintes que se juntaram ainda mais, uma verdadeira relação de família. Se a gente já era uma família antes, a família Band News continua junta. Sabe, Boechat,
que ao longo desse ano que você não teve aqui, eu, muita gente, queremos saber o que você pensava sobre as mais diversas maluquices, desmandos, tragédias que, infelizmente, a gente continua vivendo. Eu confesso, Boechat, que sinto muito mais falta das bobagens que a gente falava aqui no estúdio e principalmente da sua gargalhada, da sua risada na hora da conversa com o Simão. Sabe aquele livro que eu te falei? Então, mudou um pouquinho, a gente contou um pouco da sua história, eu e o Pablo Fernandes, dedicamos para falar principalmente das bobagens que a gente falava fora do ar, numa homenagem, né? Ontem, Boechat, em meio ao caos aqui do trânsito em São Paulo, tava uma maluquice, né? Pessoas ilhadas, carros debaixo d'água, enfim, o caos que se repete verão após verão. A gente conseguiu pescar uma mensagem entre centenas, milhares que chegam aqui todos os dias, né? Com aquela história, tem crítica, tem elogio, tem um pouco de tudo dos queridos ouvintes da Band News FM. Mas no meio daquela confusão toda, a gente conseguiu pescar a mensagem da Silviane. A Silviane estava mais de 4 horas presa num alagamento dentro de um ônibus na freguesia do Ó. Ela estava levando a filha dela, Ana Clara, de 8 anos, para fazer hemodiálise. E a Silviane tentou, como tantos ouvintes, né, contato com autoridades e tal, e infelizmente Silviane não conseguiu. E aí ela lembrou que a Band News FM é sempre uma porta, é sempre um canal, é sempre uma possibilidade de conseguir se fazer presente. E ela entrou em contato com a gente e pediu para a Band News FM um apoio. E como você sempre disse, Boechat, a Band News FM é uma rádio para você se fazer ouvir. Você mandava e nós demos voz aqui a Silviane, cobramos as autoridades e a Ana Clara foi retirada do condicionamento com auxílio do helicóptero Águia, do pessoal da Polícia Militar, conseguiu fazer a hemodiálise que estava precisando. Eu sei, Boechat, que você não acreditava em nada disso, né? Ao longo desse ano, sonhei tantas vezes com você. Você aparecia bem no sonho, feliz, mas ontem nessa história aqui da Silviane e da Ana Clara, eu lembrei de você, Boechat. Ana Clara chegou bem no hospital, fez a hemodiálise, tá tudo bem com ela. E é para isso que a gente faz rádio, é para isso que a gente faz jornalismo, é para isso que a gente faz a Band News FM. Então, nessa terça-feira, 1 ano depois que você precocemente nos deixou, a gente vai continuar lembrando um pouco das causas que você tanto defendeu ao longo dos últimos anos aqui no ar. E para me ajudar a tocar o barco, além dos queridos ouvintes que não desligaram o rádio, não trocaram de rádio, continuam fiéis, eu tô aqui com a Carla Bigato. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Barão. Tô aqui com o Felipe Bueno. Fala, Felipe. Salve, Eduardo. E também tô aqui com o Rodolfo Schneider, o seu alemão. Fala, Rodolfo. Grande Barão, bom dia pra você e a todos os ouvintes da Band News FM. Carlinha, eu queria te ouvir um pouco. Tava ouvindo aqui essa fala do Boechat, que ele dizia que ficava nervoso todos os dias nas aberturas, e é verdade, assim, é inacreditável que observar uma pessoa daquele tamanho, e às vezes eu me pergunto, será que ele sabia do tamanho dele? Porque a gente entendia que era um profissional que ouvia as pessoas e conseguia, até hoje eu ouço isso, quando eu encontro muita gente, essas pessoas dizem, ele falava o que eu gostaria de ter falado, parece que o que eu pensava saía da boca dele, ele conseguia se expressar dessa forma, e ainda assim, todos os dias, antes das aberturas, quando tocava aquela trilha, e ele dizia 7h30, e ele chamava todas as praças, aquilo era meio que para ele acordar o próprio cérebro e fazer com que as ideias se encaixassem umas nas outras, e de fato ele ficava nervoso. Eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui com vocês, com ele, e o quanto eu fiquei nervosa também. E com o passar do tempo, é claro que a gente vai se acostumando com essa sensação. O nervosismo ele passa um pouco, mas a cobrança, e era essa cobrança que o Boechat tinha com ele mesmo, isso nunca baixou por aqui. Esse sinal de alerta ele ficou sempre aceso, sempre ligado pra gente conseguir ouvir, entender o que as pessoas precisavam, de que notícia elas precisavam e como é que a gente podia comunicar isso. Então, esse nervosismo do Boechat, esse nervosismo que marcou a minha primeira participação aqui, isso se traduziu em dedicação, em carinho pelos ouvintes. E eu acho que as pessoas percebem isso, né? Sem dúvida nenhuma. O Arthur Cobre fez essa edição lindíssima que abriu o jornal aqui. Rodolfo Schneider. Rodolfo está hoje especialmente com a gente nesta manhã de terça-feira, dia 11 de fevereiro, 1 ano depois de tudo que aconteceu. Conta pra gente, Rodolfo. Fala, Barão, Carla. Olha, Felipe... É claro que depois de uma abertura dessa tão linda, preparada por vocês, pelo Arthur Cobre, é difícil a gente não se emocionar e até ficar aqui no nosso estúdio com a voz embargada e com dificuldade de tocar o barco. Mas eu queria muito que a gente hoje, e sem dúvida a gente vai fazer isso, a gente desse esse tom. O Boechat sempre foi um cara muito
muito pra cima, muito brigador, ensinou sempre a gente a correr atrás das causas, a não abandonar o ouvinte. Difícil você ver o Boechat, durante toda a convivência que a gente teve com ele, deixar cair a peteca. Mesmo quando ele viveu aquele drama dele da depressão, ele se afastou dos microfones, mas quando ele voltou, ele não ficava se lamuriando no ar, né, e puxando as outras pessoas pra baixo. Mesmo que fora do ar, algumas vezes pra gente, ele falasse: o negócio tá feio, meu irmão. Tá difícil aqui, eu tô tomando remédio, tô me enchendo de remédio, não sei das quantas, tô numa maré assim, mas ele no ar, ele ia, puxava a gente pra cima. E não deixava a peteca cair. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, que a gente tem feito durante esse 1 ano, e acredito que seja a maior homenagem que a gente possa fazer ao Boechat. Mas o que mais me deixa feliz, Barão, hoje eu tava vindo pra cá com o taxista Sérgio dos Santos, tá nos ouvindo, taxista de São Paulo, e ele me reconheceu pela relação com o Boechat e tal, e ele virou e falou o seguinte: cara, que saudade que eu sinto do Boechat, quanto que ele me pauta ainda na minha vida, o quanto que eu realmente ainda sigo preceitos que ele colocava no ar. E isso é muito interessante, eu acho que é a coisa mais legal pra gente destacar nesse 1 ano. É impressionante, passados 365 dias... Cara, o Boechat tá na nossa alma, tá na nossa vida, tá na nossa mente, tá na nossa cabeça, tá nas nossas práticas. E isso que eu acho que é o maior legado que ele poderia deixar. O Boechat deixou de ser uma pessoa aqui, né, um físico, uma pessoa em estado físico conosco todos os dias, mas passou a invadir nossas mentes. E isso é que eu acho que, de onde ele estiver, para quem acredita, é a forma que ele fica mais feliz de ver tudo que ele nos deixou de ensinamentos, assim. Na minha cabeça, na cabeça da gente que está no estúdio, dos ouvintes, assim, de você pegar coisas, seja a briga com o Estado, seja a briga pela questão da educação, de você cuidar, de limpar as ruas, enfim, da indignação, de você não baixar a guarda, manter a guarda sempre para cima, sempre pronta para qualquer guerra. Então acho que se a gente conseguir continuar cultuando isso, e eu continuo, não tem um dia desde o dia 11 de fevereiro de 2019 que eu não pense em algum momento no Boechat, que eu não celebre isso. Eu acho que hoje é o dia de celebrar o Boechat, de celebrar o que ele foi pra gente e celebrar que ele continua sendo pra gente. Boechat jamais vai morrer na minha alma, tenho certeza que na alma e na mente da Carla, do Felipe, do Barão, de todos da equipe da Band News FM, todos, e tenho certeza absoluta de milhões de pessoas pelo Brasil que certamente todos os dias também lembram dele dessa forma muito carinhosa, muito afetuosa. E ao longo desse ano a gente conversou com tanta gente, a gente ouviu tantos relatos, né? Tantos depoimentos lindos de pessoas que foram tocadas de alguma forma pelo Boechat, seja por uma mensagem que ouviu no ar, seja por uma mensagem que ele mandou no telefone das pessoas, né? Tem gente que ainda guarda, porque ele ligava para as pessoas, mandava áudio, né? E pessoas que foram tocadas mesmo com a ajuda do Boechat. O Boechat ajudou muita gente, né? Seja com bolsas em faculdades, com dinheiro mesmo ali, pagando plano de saúde, e nunca contou no ar, nunca fez propaganda disso, nada disso. Felipe Bueno, eu queria ouvi-lo também, Felipe, nessa manhã. Bom dia, falou Felipe. de bom dia para todo mundo aqui, bom dia para o ouvinte da Band News FM. Você falou de coisas que ele dava, né? E o dia que ele apareceu com um sapato, que ele não sabia se era dele ou não, e deu para um ouvinte, uma coisa sensacional. Tem muita coisa que o seu livro, o livro do Pablo, contam sobre bastidores, né? O que ele fala, o que ele falou no ar, o que ele fala pelas nossas vozes até hoje, todo mundo sabe, todo mundo tem oportunidade de ouvir. Mas acho que a grande aula e a grande troca era fora do ar, quando os microfones estavam desligados, e aqui a gente aprendia muita coisa. Ele tinha uma capacidade, Rodolfo, você viveu isso também no noticiário do Rio de Janeiro, né? De viajar de uma maneira, olhando no computador, falando, mas isso aqui e tal... Voltava pro ar, ele sabia do que a gente estava falando, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia onde estava congestionado, qual era o político que estava sendo investigado, qual era a operação que estava em andamento nas ruas. Era uma coisa muito maluca que a gente tenta mimetizar de certa forma, que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Foi uma convivência muito, muito legal, foi uma troca de energia muito boa, a gente aprendeu muito. E uma coisa que eu disse para Carla, pessoalmente, fora do ar, logo nos primeiros dias depois, né? Acho que o que deixa a gente um pouco confortado é que a gente fez essa passagem dele aqui pela Band News ser confortável também para ele, né? Ele se sentiu bem do primeiro ao último dia, ele estava à vontade, ele estava com amigos, ele estava com colegas que o respeitavam, admiravam, e acho que isso foi muito bom
para ele, eu tenho certeza que ele levou isso para ele, com certeza. Eu quero agradecer demais todas as mensagens que os ouvintes continuam mandando mensagens aqui muito carinhosas, né? Muito bacana. Eu queria mandar um beijo especial para a Verusca. Eu falei com a Verusca ontem e ela tá bem, não vai vir trabalhar hoje, que é muito bom, é um dia que sempre marca, né? Eu queria mandar um beijo enorme para a dona Mercedes, que deve estar ouvindo a gente. Mercedes, querida, saiba que todo dia 11 a gente lembra dele, não tem como não lembrar. E hoje, especialmente aqui na Band News, né, a gente fica sempre tentando identificar o que a gente pode fazer para marcar, para lembrar, para de alguma forma perpetuar tudo que o Boechat fez aqui no ar, né? Principalmente com as cobranças que foram feitas ao longo dos últimos anos. O Boechat sempre foi um cara que defendeu a população, defendeu aquele que de alguma forma era desprotegido, e isso ficou muito claro. Então, o Boechat acabou pegando algumas bandeiras, alguns temas, alguns fatos ao longo da história que ele teve no ar aqui na Band News FM. Então, hoje, nessa abertura do Noticiário Nacional, eu queria chamar alguns repórteres das praças da Band News para trazer temas, assuntos que eram muito caros ao Boechat. Eu queria começar falando com o Ângelo Sfayer. O Ângelo está em Curitiba e por lá tivemos aquela cena que até hoje não sai da memória de muita gente, quando o deputado Carly Filho pegou o carro dele depois de estar completamente embriagado e simplesmente numa rua acabou voando com o carro, decepando 2 jovens na capital do Paraná. E tanto tempo depois, o Ângelo Sfayer conta pra gente o que aconteceu. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Barão, e a todos. O ex-deputado paranaense Luiz Fernando Ribas Carly Filho foi condenado por duplo homicídio, mas não passou um dia sequer na cadeia. Em maio de 2009, ele matou os jovens Carlos Murilo de Almeida e Gilmar Yared em um acidente de trânsito. Horas antes desse crime, o ex-deputado estadual participava de um jantar regado a vinho. Mesmo após ter bebido e apesar de estar com a carteira de habilitação cassada por excesso de pontos, Carly Filho decidiu dirigir. Ele pilotava um carro esportivo de luxo a pelo menos 161 km por hora. Esse veículo blindado decolou após passar por um desnível e atingiu em cheio a parte superior do carro onde estavam os jovens, que morreram na hora. A justiça decidiu que o caso seria decidido no tribunal do júri e demorou quase 10 anos. 10 anos para que todos os recursos se esgotassem e o julgamento finalmente acontecesse. Carly Filho foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Isso aconteceu em fevereiro de 2018. Mas a sentença foi reformada menos de um ano depois pelo Tribunal de Justiça e a pena passou para 7 anos e 4 meses de prisão. A canetada de 3 desembargadores permitiu que o regime inicialmente fechado fosse substituído pelo monitoramento por tornozeleira eletrônica. Mãe de um dos jovens mortos pelo então deputado, Cristiane Yared, explica por que as famílias desistiram de recorrer à justiça. Até o Ministério Público perguntou se eu queria recorrer pela última vez. Eu falei, não quero. Eu me machuco muito, né? É mais ou menos como dar murro em ponta de faca. Você sofre e não tem resultado. Cada vez que mexe, sabe, uma ferida que é reenchida, machucada novamente. E eu sei que, infelizmente, tudo que já foi feito, não há mais o que fazer. Mesmo que a gente recorresse, não teria mais o que fazer. A mãe afirma que o fato de Carly Filho não ter passado um dia sequer na cadeia, mesmo condenado, reflete a impunidade àqueles que dispõem de poderes políticos e econômicos. Após desistir de iniciar uma nova disputa judicial, Cristiane diz que agora torce para que o herdeiro do clã Ribas Carly aproveite o tempo da pena em casa para pensar em formas de reparar o crime. E o júri popular ele não é soberano, porque existe a última instância onde um colegiado de desembargadores decide a vida desse réu. Como não cabe mais nada, o meu pedido a Deus é que ele realmente mude o comportamento dele e reveja tudo que ele fez, porque eu não posso trazer o filho de volta, mas que ele tenha um pouco de consciência, né, daquilo que ele causou, que lute para ajudar vidas, para aproveitar esse momento em que ele foi tão exposto, né, para que ele faça alguma coisa de bom com tudo isso, né. Após perder o filho no crime de trânsito, Cristiane Yared criou o Instituto Paz no Trânsito, que realiza trabalhos educativos, de conscientização e de apoio às famílias e às vítimas. No Brasil, os crimes de trânsito e os acidentes matam 140 pessoas por dia. Além disso, a cada ano deixa mais de 600 mil pessoas com sequelas permanentes. 10 anos depois, o caso foi julgado, 161 km por hora, Carlos e Gilmar morreram. O deputado Carly Filho
depois de ficar um pouquinho, mas bem pouquinho nisso na cadeia, acabou sendo solto, decisão de 3 desembargadores. Ângelo, sabe se ele continua dirigindo por aí? Ele segue em casa, agora monitorado por tornozeleira eletrônica, ele não tem esse direito e estava inclusive com a carteira de motorista cassada, já não tinha sequer o direito de dirigir enquanto cometeu esse crime em maio de 2009. Eu não duvido nada que daqui a pouco ele apareça por aí, pelas ruas de Curitiba, no Sabe Paraná. que a resposta do Ângelo foi bem precisa, ele não pode dirigir. Ele tem que estar em casa com a tornozeleira eletrônica, mas será que ele está dirigindo ou não? Vai saber, Pois é. né? Porque tantas coisas aconteceram ao longo de todo esse tempo. Vai saber. Boa resposta, viu, Ângelo? O Ângelo Sfar continua acompanhando esse caso inacreditável, com o Carly Filho solto, 10 anos depois de uma decisão de 3 desembargadores que acabaram permitindo que ele ficasse na sua casa, e vai saber em que condições. Ô, Barão, só uma coisa que eu lembrei muito do Boechat, sempre quando tinha acidente de trânsito com morte, ele dizia o seguinte: no Brasil é um grande negócio você, se quiser matar alguém, pegar um carro, atropelar e matar, porque crimes de trânsito, o histórico mostra isso, crimes de trânsito não resultam, quase sempre não resultam em absolutamente nada. Imagine se for deputado, né? Pois é. Como o senhor Carly Filho. Tá aí, tá soltinho. Tem outro assunto que o Boechat tratou, não um dia, não 2 dias, mas tratou por centenas de dias aqui na programação da Band News FM. E esse assunto ainda está completamente no ar, que é o incêndio que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No dia do enterro, no dia do velório do Boechat, vieram do Rio Grande do Sul dois pais, né? Enfim, casal, de um filho que acabou sendo perdido lá naquela tragédia. Eles fizeram essa homenagem, eles pegaram um avião, vieram para São Paulo, nos deram um abraço ali no dia do velório. Por quê? Porque o Boechat foi o jornalista que mais cobrou, que mais denunciou, que mais lembrou. O Boechat não ficou no dia, só nos holofotes. Ele continuou falando todos os dias, contando o número de vítimas. Cada dia ele encerrava o jornal lembrando da tragédia. E até agora, absolutamente nenhuma punição. Vamos até Porto Alegre, o Jonathan Bittencourt tem os detalhes. 7 anos depois da tragédia da Boate Kiss, ninguém foi condenado pelo crime, e o julgamento, se não for adiado de novo, será realizado no dia 16 de março. Mas ainda há dúvidas, mesmo com todas as provas de que a casa noturna funcionava de forma irregular em Santa Maria, até hoje ninguém está preso. A demora para uma resposta afeta os parentes, os amigos, os colegas dos 242 mortos, os 636 sobreviventes e a cidade de Santa Maria como um todo. O presidente da Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia, Flávio da Silva, que perdeu a filha Adriele, de 22 anos, diz que muitos se distanciaram do processo com o passar do tempo. As pessoas acabam sendo vencidas pelo cansaço e até mesmo pela descrença relacionada à justiça. Mas agora, como está nessa finaleira, tem feito contato com as famílias para saber como é que eles estão a nível de preparação psicológica, até para nós enfrentar esse júri, porque é muito importante. Logo após as investigações, 28 pessoas foram indiciadas, entre elas o então prefeito de Santa Maria, que depois se tornou secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer. Mas o processo que apurava as responsabilidades dele e de outros servidores públicos foi arquivado. Essas tragédias, elas continuam acontecendo em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, só muda os endereços. Então, essa falta da punibilidade faz com que as pessoas não se sintam receosas em cometer os mesmos erros que as outras cometeram, colocando a vida de terceiros em risco, né? O ex-sócio da Casa Noturna, Mauro Hoffman, e o músico Marcelo de Jesus dos Santos, da banda Gurizada Fandangueira, que apresentava no local no momento do incêndio, querem transferir o júri para Porto Alegre, assim como conseguiu outro sócio da Kiss, Alessandro Spor. Luciano Bonilha Leão, assistente de palco da banda, também deve ser julgado no mês que vem. Os 4 respondem por homicídio qualificado, agravado por motivo torpe, além de emprego de fogo e asfixia. Você ouviu o Jonathan Bittencourt contando, né? 7 anos depois e nada, absolutamente nada. 242 mortos naquela arapuca em Santa Maria. E assim, muitos pais com dor, com tristeza, preferem deixar pra lá, sabe? Tanto tempo depois, não vir a justiça ser feita, né?
e agora a expectativa desse julgamento que pode mais uma vez ser adiado. 242 mortos 7 anos depois e ninguém condenado, nenhuma pessoa condenada. O Boechat falava também de outros assuntos, mas obviamente o Rio de Janeiro é o local onde o Boechat sempre viveu, sempre morou, até vir para São Paulo, quando a Band News FM trouxe ele para a capital paulista, mas o Rio sempre foi a casa do Boechat. O Boechat era o Rio era o Boechat, era um negócio inacreditável. Fazia e faz eco a Band News FM no Rio de Janeiro, e todos os assuntos do Rio de Janeiro eram muito caros ao Boechat. E o Rodolfo Schneider participou de perto de toda essa trajetória, toda essa história, e viu de perto o Boechat cuidar de alguns assuntos com mais carinho, cobrar as autoridades com mais carinho, né, Rodolfo? É verdade, Barão. Você sabe que o Boechat começou a trabalhar em rádio lá na Band News FM do Rio, no programa local que a gente tinha entre 9 e 10 da manhã, depois ficou entre 9 e 11, que é a nossa grade de hoje. E quando a rádio foi criada em 2005, muita gente não sabe dessa história. Quando o Boechat, a rádio foi criada em 2005, o Boechat em maio, né? O Boechat era o diretor de jornalismo da Band no Rio. E aí o Daruís Paranhos, diretor-geral, até hoje lá na Band, ele chamou o Boechat e falou... Boechat, tem um horário local aí na rádio que a gente está agora estreando aqui em maio de 2005, entre 9 e 11. Então, aí o Boechat, ele sempre se referia assim, meu príncipe, e aí, o que a gente faz? Aí o Daruís falou, você faz o programa. Aí o Boechat, que isso, cara, tá maluco? Ele até fazia na Paradiso no Rio uma coisa de Boechat com torradas, isso, em referência a porradas. Mas era coisa assim, ele entrava e dava um pitaco ou outro, era não fazer um programa como ele passou a fazer na Band News. E aí o Daruís, claro que é você. Você é prolixo, você é chato, chato no bom sentido do negócio e tal. Você é um cara insistente, você vai ficar em cima de assunto, você conhece o Rio, você tem experiência, vai dar certo, Boechat, vai. Aí ele, não, tá... Ali começava a trajetória do Boechat. E algumas semanas depois, para mostrar um pouco o tom que também levaria a trajetória do Boechat, ele estava na Rádio do Rio. E aí, o Bush, então presidente dos Estados Unidos, vinha ao Brasil. Ia ao Pantanal, fazer uma visita ao Pantanal. Aí o Boechat pegou e falou o seguinte... Olha, eu sou favorável a deixar um jacaré durante 1 mês sem comer nada e solta perto do barco do Bush para ver se melhora a humanidade. 1 hora depois, toca o telefone do Daruís. Era o Bush. Era o cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, dizendo, olha, um jornalista de você, isso é uma ameaça ao presidente norte. Não! Depois as pessoas foram se acostumando com um jornalista, entre aspas, maluco, que usava essas retóricas, falava desse jeito, e caiu no gosto, né? Mas como bem disse o Barão, ele tendo começado no Rio de Janeiro, e tendo feito até o seu último dia o programa no Rio de Janeiro, com que eu tive o prazer e a alegria de dividir os microfones durante mais de 10 anos, ele sempre teve assuntos, não só dezenas e dezenas, mas 2 que a gente selecionou que realmente, aliás, nacionalmente, os nossos ouvintes acompanharam isso. Um deles foi o caso do menino João Roberto. Em 2008, ele dentro do carro com a mãe, a Alessandra e o irmãozinho, os PMs... 2 da Tijuca, zona norte do Rio, participavam de uma perseguição. Eles confundiram o carro da Alessandra com o de um bandido, mandaram ela encostar, ela encostou e larga o prego pra cima do carro. Tiro. Só pararam quando a Alessandra jogou uma bolsa de bebê pro lado de fora do vidro, em alusão ao fato de que era uma mãe com crianças dentro do carro, uma bolsinha de bebê. Os policiais pararam, o João Roberto foi atingido, foi levado para o hospital Copador. E aí o que marcou muito o Boechat, e ali, obviamente, não só o caso em si, como a ligação com os pais, com o Paulo Roberto, taxista, que sempre ouvia o Boechat na rádio, e também a Alessandra, uma funcionária pública federal, foi que a gente estava ao vivo na porta do Copador, quando saiu a informação de que o João Roberto tinha morrido. E o Paulo Roberto, o pai dele, taxista, saiu quando viu o microfone da Band News FM, na época com o repórter Flávio Trindade. Ele pegou o microfone e começou a falar com o Boechat num discurso que qualquer um, a gente não só arrepiado, a gente chorava com o microfone fechado e ele falando diversas coisas sobre o Rio de Janeiro, mas eu lembro que o que mais marcou o Boechat foi uma frase que ele disse já no final da entrevista, indignado com o que tinha acontecido, era: nós não temos que deixar o Rio de Janeiro diante de circunstâncias como essa. Nós não temos que abandonar a cidade por causa disso. Não somos nós que temos saído do Rio de Janeiro, né? Quem tem que sair são essas pessoas que precisam ser condenadas e precisam ser retiradas.
Passados aí, né, mais de 10 anos, né, 12 anos, o João Roberto estaria hoje com 15 anos, na época ele tinha 3 aninhos de idade. A gente tem a palavra da Alessandra Amorim Soares, que fala da dor, da superação e da gratidão. Eu agradeço demais ao Boechat, mas isso é extensivo a toda a equipe, porque a notoriedade fez toda a diferença e eu me sinto nesse sentido lisonjeada, eu e meu marido falo por ele também, por vocês terem se empenhado tanto no nosso caso. Muito obrigada. E agora a gente recentemente teve a informação do julgamento. Um dos PMs foi julgado e condenado a 18 anos de cadeia. O outro foi absolvido em fevereiro. Disse no julgamento que ele tinha feito só um disparo para o chão e culpou o ex-colega pelos demais disparos, né, tiros. Outro crime, esse vocês vão lembrar também imediatamente quando eu falar o nome da vítima. Nesse caso também envolvendo policiais militares, a engenheira Patrícia Miero, uma jovem de 20 e poucos anos, saía de uma festa na Urca, voltava para casa na Barra da Tijuca. Quando ele entrou na Barra, segundo a apuração da Polícia Civil e do Ministério Público, os PMs confundiram o carro dela com o de bandidos, teriam mandado ela parar, dispararam, ela despencou, perdeu o controle do carro, caiu numa ribanceira, o carro dela ficou do lado de uma lagoa, o corpo dela sumiu. Até hoje os pais, Tânia e Celso, não sabem nem sequer dos restos mortais de sua filha. Segundo a Polícia Civil investigou, o carro tinha uma marca de disparo no capô. Eles, quando viram o que fizeram, eles tiraram a Patrícia Miero dando uma pedrada no vidro para quebrar o vidro do carro, tiraram o corpo dela dali, usaram outros 2 policiais para retirar o corpo do local e sumiram simplesmente com o corpo. E até hoje o corpo da Patrícia Miero não foi encontrado. A gente falou muito desse caso, até uma discussão uma vez áspera, para dizer o mínimo, entre o Boechat e o advogado desses PMs, que começou a construir uma tese, o Boechat sempre falava também disso, de que na verdade ela tinha sido executada por traficantes da Rocinha porque seria usuária de drogas, ou seja, esse advogado vagabundo que hoje nem vivo está mais, mas de qualquer forma quis ainda macular a imagem da Patrícia Miero, engenheira de uma multinacional, para dizer que ela na verdade estava metida com os traficantes da Rocinha e não havia qualquer elemento que pudesse colocar essa história com pé e cabeça. Os 4 PMs que participaram da ação, 2 absolvidos, outros 2 apenas condenados por fraude processual, cuja pena chega a 3 anos de prisão, mas com conversão não dá em absolutamente nada. A Tânia Miero, mãe da Patrícia, desabafou em conversa com a Band News FM. Não foi a justiça que eu queria. Eu queria uma justiça com todos eles presos e com a esperança de eles falarem aonde eles botaram a minha filha. Eu estava muito com essa esperança. Sim, né? A gente está acompanhando esses casos que foram muito caros ao Boechat, a Band News FM em forma geral, né? E você observa que tem sempre uma situação que se repete. São tragédias, são assassinatos e depois, no final das contas, ninguém é punido. Mais um exemplo disso, agora em Minas Gerais. O Lucas Catapreto está na ponta da linha para conversar com a gente sobre 2 tragédias, a bem da verdade, 2 crimes envolvendo a mineradora Vale. Primeiro em Mariana, depois em Brumadinho. Fala pra gente, Lucas, bom dia. É isso, Barão. Bom dia para todo mundo. E impunidade é a palavra justamente que une essas 2 tragédias relacionadas a barragens aqui em Minas Gerais. Em um intervalo de pouco mais de 3 anos, o rompimento de 2 estruturas controladas, como você lembrou, Barão, pela mesma mineradora Vale, deixou 289 pessoas mortas. Os demais danos, os sociais e os ambientais, são incalculáveis. A dor de quem perdeu um parente ou um amigo também é difícil de ser mensurada. A tragédia de Brumadinho, que o Boechat acompanhou durante um tempinho, né, indignado, completou 1 ano em janeiro deste ano, deixou 270 vítimas, sendo que 11 ainda não foram encontradas em meio à lama da Vale. A presidente da Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia, Josiane Melo, tem esperança de que a justiça alivie um pouco a dor de quem perdeu um parente. Tanto eu quanto a associação, nós esperamos a punição, né? A gente espera que aqueles responsáveis realmente sejam punidos e vão para a cadeia. Porque mesmo assim eles ainda estarão no lucro com relação a gente, né? Eles ainda poderão receber seus familiares em casa, poderão ter as visitas e nós vamos continuar presos ao dia 25 de janeiro. A Josiane, ela mesma que teve a irmã levada pela onda de rejeitos. A esperança das vítimas, no entanto, não se concretizou ainda efetivamente em justiça, porque ninguém está preso pelo crime socioambiental.
O Ministério Público aqui de Minas Gerais e também a Polícia Civil indiciaram por homicídio doloso 11 funcionários da Vale, entre executivos e técnicos, inclusive o presidente da companhia à época do rompimento, Fábio Schwartzman, e também 5 funcionários da Tuvisud, a empresa alemã que atestou a estabilidade da estrutura. Na região central de Minas Gerais, outra cidade também foi castigada pelos rejeitos de mineração. Neste caso, a de Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Samarco, que é controlada pela Vale e também por uma outra gigante, a anglo-australiana BHP. Essa estrutura se rompeu em novembro de 2015 e despejou milhões de metros cúbicos no Rio Doce, que já deu nome à Vale, uma das controladoras da Samarco, como eu falei. Nessa tragédia, 19 pessoas morreram. As responsabilidades por esse caso também andam a passos lentos na justiça. É o que reclama o ex-morador da comunidade de Bento Rodrigues, que foi destruída pela lama, ele que é conhecido como seu Zé do Bento. O crime acontecer foi rapidinho. Para sanar os danos, demora esse tanto que vocês estão sabendo aí, vendo. Se você for lá e me acompanhar tudo que já foi feito, em 2 anos, já era para ter muito mais. Barão, no caso de Mariana, até hoje também ninguém foi preso em nenhuma fase das investigações. Em outubro, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desclassificou os crimes de homicídio e lesão corporal que constavam da denúncia inicial do Ministério Público Federal. Por conta disso, as pessoas que ainda estão no processo só respondem pelos crimes de inundação qualificada, que pode resultar em penas de 6 a 12 anos de prisão. E com a decisão, o processo que tramita na Vara Federal de Ponte Nova segue o rito normal e não vai passar por nenhum júri. Barão. Sabedoria do Zé do Bento, né? Você viu só? Quando é para acontecer a tragédia, acontece rapidinho. Depois, para punir, é isso. Essa lentidão criminosa que a gente acompanha na justiça no país. Fala, Carla. Barão, eu me lembro que no dia 25 de janeiro do ano passado, a gente estava numa apresentação especial, aniversário de São Paulo, no Parque Ibirapuera, e o Boixá estava lá. A gente fez essa apresentação direto do Parque Ibirapuera, quando houve o rompimento ali por volta de meio-dia, um pouco antes do 12:30, né? Felipe Bueno estava aqui no estúdio, e aí a gente ainda sem entender direito o que tinha acontecido. O tamanho, né? O tamanho daquilo, né? E aí, nos dias que se seguiram, eu me lembro de um Boixá muito indignado com tudo aquilo. E numa tentativa de apurar o que tinha acontecido, você se lembra também aqui, porque aí são muitas as informações que chegavam no telefone dele, gente dizendo, olha, eu trabalhei por lá e já existia uma suspeita de que isso poderia acontecer, que a barragem estava no limite, e ele buscando aquelas apurações, mas um sentimento de indignação por aquilo ter acontecido, e já, assim, uma projeção de que 1 ano depois, 2 anos depois, a gente não veria uma resolução desse caso. E eu me lembro de a gente conversando aqui fora do ar com especialistas e tentando entender como é que uma empresa como a Tuvisud poderia ter emitido um laudo permitindo a operação da Vale daquela barragem para que tudo aquilo continuasse, embora se soubesse que existia um risco muito grande. Então, é uma lembrança muito forte que eu tenho. Era um laudo conveniente, né? Um laudo conveniente, o Boixá não acreditava como é que pode uma Porque empresa... Porque é uma empresa grande, né? Empresa que tem ali, né? Enorme. Que, né? Tem um nome de peso na Europa, você imagina, Europa, são países que a gente normalmente conhece a cultura. É uma cultura que não admite qualquer tipo de deslize, que não admite dinheiro entrando por fora. Né? Exatamente. Então, foi uma situação difícil de entender naqueles primeiros dias, né? Em que a gente passou tentando apurar e já existia essa indignação, eu me lembro do Boixá dizendo isso. Será que algo vai ser feito nesse sentido? Será que a gente vai conseguir descobrir? E naquela época, né, infelizmente, quando ele houve o acidente com o Boixá, ainda sequer os corpos né, haviam sido retirados de lá. Ainda tem gente desaparecida, mas enfim, me lembro dessa tentativa de apuração naquela época. A gente trouxe ao ar aqui apenas alguns dos casos, algumas das bandeiras do Boixá ao longo dos últimos anos da Band News FM, mas com um cenário muito parecido, que mostra, infelizmente, essa triste realidade da injustiça no país. Brumadinho, 259 mortos, 11 desaparecidos, ninguém preso. Mariana, 19 mortos, ninguém preso. O deputado Carli Filho, né, degolou lá 2 jovens em Curitiba, está cumprindo o regime ali em casa, tornozeleira e tudo mais. João Roberto, né, menino que foi assassinado no Rio de Janeiro. 2 PMs, um condenado a 18 anos de prisão, outro PM absolvido. Patrícia Miero, né, 2 PMs condenados a apenas 3 anos de cadeia, estão recorrendo em liberdade. Outros 2 foram absolvidos. Então, Boate Kiss,
242 mortos. O julgamento vai ser agora, depois de 7 anos, para desespero dos pais, muitos que já desistiram, inclusive, da possibilidade de encontrar justiça. Então é isso, um total de 535 mortos nessas tristes tragédias, crimes, realidades que a gente acompanhou nos últimos anos no Brasil. E no último comentário, naquele dia 11, né, o Boechat falou como as tragédias se sucedem, também porque a gente acaba esquecendo delas, muito rapidamente. Então a gente não quer esquecer, a gente quer lembrar, quer cobrar. Esse é o nosso papel aqui da Band News FM. Um ano depois, nós estamos aqui para lembrar algumas, fiscalizar, e também para trazer um último trecho do último comentário que o Boechat fez aqui no ar no dia 11 de fevereiro de 2019. Vamos lá. Por enquanto, sabe-se em linhas gerais que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarábia. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo, e a cumplicidade por isso está no judiciário, que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções que poderiam ter feito de Mariana um exemplo não só para a Vale, protagonista das duas tragédias, mas para as mineradoras de uma maneira geral, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos, no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos, talvez não tivéssemos agora essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. A propósito disso, e em função da tragédia no Ninho do Urubu do Flamengo, com 10 meninos mortos, o jornal Globo publica uma reportagem com o título "Negligência e impunidade marcam tragédias no país". Em 10 grandes casos nos últimos 12 anos, ainda não há condenações na justiça. E o Globo faz uma lista de 10 grandes casos trágicos ocorridos no país, com grande número de mortos. Aquele naufrágio na Baía de Todos os Santos, o rompimento de Mariana, o incêndio na Boate Kiss, o desabamento do edifício Liberdade, o desabamento no Largo do Paissandu, em São Paulo, a explosão num restaurante, ele é Carioca, em 2011, enchente na região serrana do Rio de Janeiro também, chuvas em Niterói, Rio e região metropolitana, com 214 mortos em 2010, a tragédia no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E a síntese desse levantamento feito pelo Globo é de que as consequências não deram em nada. As consequências não deram simplesmente em nada. Quando você vai vendo o desdobramento das reações do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário a esses eventos, nos quais essas 3 instâncias têm responsabilidade direta, quer pela omissão, quer pela cumplicidade, quer pela burocracia, você vê que não só os agentes públicos não pagaram nada por isso, como os agentes privados, seus sócios, também não. E esse é exatamente o ponto que une todas essas tragédias, e é preciso ver como será agora em relação a Brumadinho e como será em relação ao Ninho do Urubu. E o que a gente tem que colocar em cima da mesa, diante de nós mesmos como sociedade, é se nós queremos continuar lidando com essas tragédias, pranteando-as no início e esquecendo-as logo depois. Vejam que Brumadinho, e é claro que a tragédia do Rio é uma tragédia assombrosa que naturalmente ocuparia os maiores espaços na mídia, na imprensa, na discussão pública, mas vejam que a tragédia de Brumadinho já sumiu das primeiras páginas. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, que negligência e impunidade marcam tragédias no país. E o levantamento que o Globo faz com 10 tragédias ocorridas desde 2007 é de 1.774 mortes.
1.774 pessoas morreram em situações que que são de responsabilidade do Estado, no campo da prevenção, da fiscalização, do legislador, do judiciário, e que não deram em nada. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato, tão logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento. E o fato objetivo é que o Brasil hoje se depara com a classe política da forma como nós estamos vendo, exposta pelos fatos, pelos escândalos, e com um Estado que essa classe política dominou, se infiltrou nela, transformou-o em seu servidor e descaracterizando, deturpando a sua função de servidor público. E para lidar com essas duas frentes da doença, no aparato político e no aparato público, no aparato estatal, e quando eu digo que é no aparato estatal é por contaminação direta da ação dos políticos, mas também por metástase, quer dizer, o guarda da esquina que toma uma grana do motorista da van, que está carregando alguma coisa sem um extintor de incêndio no lugar, o cara que vai dar uma dura na fiscalização sanitária ou na fiscalização de obras e tal, esse cara não está necessariamente vinculado a um jogo partidário, a um jogo político, mas ele é produto da deformação de todo o sistema que tem como epicentro a classe política, que por sua vez é o centro da dominação do aparato público. Poxa, para lidar com um negócio desse, construído ao longo de décadas, de séculos, né, sem nenhuma consequência para os seus autores, sem nenhuma consequência para os criminosos, é evidente que não é fácil. Toca o barco aí, Barão. Demais, né, Carla? Cada palavra, cada respirada dele, cada forma. Esse foi o último comentário dele aqui na Band News FM. Sereno, né? Sereno, verdade. Muito embora o Boechat muitas vezes se exaltasse durante os comentários. Braço o pau aqui. Ele estava com a mente muito clara. Que saudade a gente tem. E eu queria dizer uma coisa também. Eu sei que as cobranças são muitas. E para quem costuma mandar mensagem pra gente quando não concorda muito com o que o Barão diz, com o que o Rodolfo diz, com o que o Felipe diz, com o que eu digo, manda assim, ai, que saudade do Boechat. Vocês não sabem como isso machuca a gente, como é difícil, como a gente tem saudade dele, como a gente gostaria de estar com ele por aqui, mas como o Rodolfo também trouxe um pouco mais cedo. O Boechat agora tá nas nossas mentes, agora é usar essas diretrizes que ele trouxe pra gente para fazer um bom jornalismo, para ouvir as pessoas, para defender o que realmente importa, é cobrar com afinco, mas também ter leveza, né? Viver com leveza. Só para lembrar que quase todos os dias, porque às vezes ele não conseguia porque não tinha tempo, o Boechat seguia até a Copa, aqui da Band, enchia um copo de café, trazia outros copos e distribuía café na redação. Ele distribuía café para mim, distribuía café para repórteres, distribuía café para os estagiários. Com e sem açúcar. Com e sem açúcar e perguntava. Tinha esse luxo, trazia açúcar, trazia adoçante, exatamente. E eu adorava, você falava dessa história de mensagem, né? Eu adorava quando ele pegava um ouvinte pra Cristo, algum que xingava ele aqui e tal. Essa pancadaria todo mundo conhece, né? Essa polarização maluca que a gente vive hoje, né? Então tinha muitos elogios, também vinham. E ele dedicava mas o programa inteiro aqui para responder pro cara e mandava uma carta pro cara que era um tratado, assim. E aí botava a mãe no meio, era uma festa, né? As maiores baixarias, que eu não imaginei que uma pessoa soubesse, eu pudesse escrever, né? Transcrever aquilo, ele fazia questão com cada vírgula. Cada assim, vírgula. Num português tão polido. Era impressionante. E ele tocava a gente pra ver. Vem que eu escrevi aqui, eu mandei o cara não sei o que e tal. E era a forma que ele falava, não precisa de terapia não, resume a terapia aqui e tal. Eram obras de arte, assim. Eu tenho algumas guardadas. Eu não publiquei porque eu achei melhor não publicar, mas tem algumas guardadas que são maravilhosas. Ele gostava de rir de apresentador também, né, Barão? Ah, ria todo mundo, né? Fazia o Barão da risada direto. Tem vou falar a palavra no ar aqui, mas a gente fazia palavras cruzadas, né? Verdade. Quase todos os dias a gente pegava edição do Metro Jornal aqui e ficava. Ele errava, passava por cima, e aí uma certa vez a gente fez as palavras cruzadas. Também isso é impublicável. Não dava, né?
qualquer hora a gente acha e publica por aí. Outra coisa, belo desenhista também. Belo desenhista. Exatamente, também, né? Pensamos junto, Felipe, aí, exaltando o nosso Boechat. Adorava desenhar, ficava comentando e fazendo desenho. Alguns que também a gente não poderia mostrar agora. Horário, que eu desenhava e mostrava pra gente, assim, ó, pra você, alemão, seu... isso, algumas obras de arte, inclusive. Caixinha de lápis de cor. Até hoje, tá aqui até hoje. E pra mim é isso que eu mais sinto falta. Claro que as ideias dele no ar eram espetaculares, é a relação direta com os ouvintes, mas esse Boechat aqui nosso, né? Pra mim era o que mais me dói, me faz falta. Deixa eu falar que tem muita gente mandando mensagem pra cá, de coração, agradeço todo mundo que escreveu. Confesso que não é fácil estar aqui hoje, mas é nosso papel, né? O Boechat tá nos Trend Topics do Twitter, né? E isso é mais do que merecido, porque muita gente se lembra exatamente o que estava fazendo quando recebeu a notícia da triste morte dele naquele acidente de helicóptero. E muita gente continua mandando mensagem pra cá, né, Carla? Pois é, e tem gente dizendo, eu não acompanhei aquela mensagem inicial, né? A gente abriu às 7h30 da manhã com 7h30, bom dia do Boechat pra matar a saudade. Então, eu me emocionei muito nessa primeira exibição. A gente começou a conversar por aqui, eu tava chorando. Mas agora o meu coração tá um pouco mais tranquilo e eu convido o ouvinte da Band News FM a acompanhar de novo essa mensagem. Só para dar os créditos, né? Do Arthur Covre, que editou, e do José Antônio de Araújo, que é o mestre aqui da sonorização. Com o coração mais tranquilo, ele vai estar sempre com a gente. E é isso aí. Sete horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais. Eu só tenho um arrependimento em relação ao rádio, foi ter descoberto tão tardiamente. E eu fui um pouco de má vontade porque me impunha novamente uma rotina de ter que acordar cedíssimo. O despertador toca às 5 da manhã. Às 5 e 1 segundo eu digo, que o pariu. Eu não sou no ar diferente do que eu sou na vida. Se me der vontade de falar, eu falo. Olha, minha gente, eu parei de trabalhar porque eu fui fazer uma cirurgia de hemorroida. As pessoas ficaram rindo. Como se o não tivesse relevância, entendeu? Se você disser, fui fazer um transplante, o que você faria? Boechat infartou. O Boechat operou hemorroida. Ô Boechat, você foi preso? Digo, fui. O guarda veio, eu fiquei sentado no banco do motorista e ele disse assim, habilitação. Eu disse, seu guarda, eu não tenho não. Esse carro é seu? É da minha comadre. Aí ele disse, como é que chama a sua comadre? Aí eu disse, a Maitê Proença. Aí ele disse, a atriz? Eu disse, é a atriz. Aí ele chamou outro, agora mandou eu repetir a história. Aí ele disse assim, e quem é esse cara que é dono do carro aqui no documento? Era o pai da Maitê, que eu não sabia nem o nome. Aí ele me prendeu, eu fui preso. E era secretário de Estado. Quer saber? Eu dou toda a razão ao guarda, eu também me prenderia. Eu chego aqui de manhã e falo de improviso. Muitas vezes a musiquinha que precede a minha entrada tá tocando e eu não tenho ideia de como vou articular meu discurso. Sai espontaneamente, vai. O Barão, já falei aqui, fui ontem ver o show do Roberto Carlos, mas eu tô dizendo que ele curte um pouco, ele mesmo brinca um pouco com as manias dele, né, com os toques dele. E ele disse, e o Negro Gato também, negócio de... o interessante... Peraí, a Verusca, deve ser alguma coisa que eu falei errado, quer ver? Oi, meu amor. Ela tá dizendo que ele cantou o Negro Gato, sim, foi a hora que eu fui ao banheiro. É como se eu me sentisse ali dentro exatamente como eu me sinto batendo papo com amigo. Por alguma razão, ou talvez por essa, as pessoas se identificaram com essa convivência, se sentem íntimos. E essa intimidade é real. Tocou meu celular, o 982446611, eu fico atendendo aqui, aí atendi, disse, alô, Boechat! Ei, oi, pronto? É o Mário Boechat. Eu sou filho da Leonor, que você comia lá na pensão de Toldo Azul. Eu digo, o quê, meu amigo? Como assim? O que é isso?
Band tem muitos jornalistas, como a senhora sabe, na televisão também. Mas pra mim só tem um Isso. âncora. Qual que a senhora acha mais bonito? Você. O que mais me gratifica é quando eu encontro as pessoas na rua e elas dizem, pô, Boechat, você falou o que eu gostaria de ter falado. Você fala o que a gente não pode falar. Eu estou absolutamente, cada vez mais convencido de que a classe política brasileira não é composta por seres humanos. Porque seres humanos normais não fazem o que esses caras fazem. Então tem que ligar para a autoridade da área, que eu não sei quem é, dizer, vem cá, você não vai trabalhar não, cara? Olha o braço do Cristo, o braço direito do Cristo, eu estou aqui, ó. E quando a gente chega num lugar como esse aqui, é que a gente vê a beleza que nós temos, o privilégio que nós temos num mundo tão conflagrado, tão complicado, tão difícil, com tanta miséria, com tanta dor. Parte dessa miséria, dessa dor nos pertence, está aqui entre nós, mas nós temos que fazer jus à beleza que a natureza nos deu. A sorte que tivemos de estar num país abençoado. Vamos torcer para que o Brasil melhore. Tenho certeza que, inspirados pelo que estamos vendo daqui, vamos conseguir esse sucesso mais dia, menos dia. Tomara que seja breve, minha gente. Um abraço a todos. Vamos nessa, seu Barão. Toca o barco. A vida nunca tem fim, não tem fim. 8h26, o noticiário da sua cidade. Região metropolitana ainda com pistas molhadas, um alto nível de congestionamento para uma manhã de terça-feira. O rodízio está suspenso, não se esqueça, rodízio suspenso nesta terça-feira para o período da manhã e para o período da tarde, mas as outras restrições estão todas valendo. Corredor de ônibus valendo, faixas preferenciais de ônibus valendo também, zona azul valendo, zona máxima de restrição para caminhões, zona máxima de restrição para fretados também valendo. Fala, Carla Bigato. Posso contar uma coisa? Pode. Quase mudei o meu caminho hoje, porque ontem, né, eu fiquei presa no alagamento. Você queria não vir de novo, é isso? Não, hoje eu pensei 2 vezes. Falei, será que eu faço um caminho mais longo? Será que eu pego mais congestionamento? Será que eu venho a pé? Pega um barco. Um bote, né? Aquele bote que eu já separei ontem. Não, vou arriscar. Fui, passei, chegando ali na ponte Cidade Universitária, começou a parar de novo. Eu falei, de novo? De novo. Pronto. 2 vezes. Cometer 2 vezes o mesmo erro, sabe como é que chama, né? Aí, no fim das contas, não tava alagado. Tinha até um carro ali da Polícia Militar, talvez pra monitorar, né? Olha aquela Bigato, olha aquela Bigato. Não. Mas foi isso. Você sabe de quem é a culpa de tudo isso aí, né? Rodolfo Schneider, morava até outro dia no Rio de Janeiro, agora ele virou chefe poderoso aqui na Band, manda prender e soltar, e desde que o Rodolfo chegou, a gente nunca viu essa chuva como ontem, viu, Rodolfo? Parabéns. Eu tô sabendo em décadas, né? Agora, eu fiquei realmente impressionado. Chovia. Ontem o que eu vi aqui em São Paulo, uma coisa assim impressionante. Agora, também temos que destacar, de alguma forma, quando baixou a água, um pouco o poder de reação. Eu percebo pelo noticiário que vocês estão conduzindo desde mais cedo que, salvo ainda problemas, né? Alguns, inclusive, de alguma forma, pelo menos o trânsito principal com a água baixando, as pessoas estão conseguindo fazer nas principais vias, com alguma dificuldade, mas estão conseguindo. Que bom, né? E em meio à tragédia, né, a gente acompanha imagens que são para você se confortar. Por exemplo, aquele rapaz estava numa retroescavadeira ali no trator, né, ajudando o pessoal com a pá. A pá virou um coletivo, Uber, né? E o pessoal foi lá salvo pelo rapaz que estava ali naquela retroescavadeira. Por outro lado, tem aquela imagem que você fala, não pode ser. Um monte de carros ali no meio da água, no meio do alagamento, inclusive uma ambulância. E vão ali, os bandidos começam a roubar todos os pertences dentro do carro, no meio da água. Você fala, como é que pode ser? Nosso companheiro aqui da Band, Luiz Megali, que ontem, infelizmente, acabou perdendo o carro dele na enchente ali debaixo da ponte do Jaguaré, na Marginal do Pinheiros. Rodolfo estava contando mais cedo pra gente, chegou hoje para trabalhar o Megali aqui sem carro, né? E a hora que ele tava passando pelo carro, meu carro ali, na Marginal. O que tinha lá do carro dele? Um monte de gente dentro roubando tudo. Em plena Marginal do Pinheiros, depenando o carro. Ou seja,
tem os dois lados da história. É bom que o lado de quem vai ajudar, de quem é solidário, né, é muito maior. Mas por outro lado tem essas cenas que você fala, não é possível. Que no meio da enchente vai lá o camarada, entra no carro, o roubo que tem lá dentro, o cara já perdeu o carro, tá desesperado e ainda assim vai ter um prejuízo maior. Sempre tem oportunista que vê ali uma boquinha para conseguir roubar. Os trens do metrô estão funcionando normalmente em todas as linhas. Na CPTM